Olá, vamos dar sequência à nossa aula de AutoCAD e hoje nós vamos ver o comando de layers, como que a gente vai produzir as nossas linhas para iniciar um projeto arquitetônico. Então, na aula de hoje, nós já vamos criar uma base de layers que serão usadas em todos os desenhos que nós vamos elaborar aqui dentro dessa disciplina para a criação de um projeto arquitetônico. Aqui dentro da aba de layer, se a gente clicar aqui nessa setinha, nós vamos ver que o único layer que existe aqui, que está criado, é o layer base do AutoCAD, que é esse layer 0. Mas nós vamos criar e nós vamos ver como que isso acontece para a gente poder desenhar a partir dessas linhas. Quando eu venho aqui em Layer Propriedade, ele vai abrir essa caixa, que é a caixa de criação do layer. Aqui em cima, nós temos é como se fosse uma representação de um monte de folhas, uma sobre a outra aqui, que é a criação de um layer. Toda vez que eu quiser colocar um layer novo, eu venho nesse comando. Se eu quiser congelar um layer, eu venho no comando da lateral. Se eu quiser apagar um layer, eu venho nesse comando que tem um X. E se eu quiser deixar um layer corrente, eu venho nesse comando que tem um Vzinho verde. Vamos começar a criar os layers que a gente vai usar dentro do projeto arquitetônico. Então, eu vou vir aqui no primeiro comando de layer. Ele vai aparecer aqui para mim. Layer 1. Alguns nós vamos nomear a partir de números. E toda vez que eu for usar um layer diferente, eu vou explicar qual layer que eu estou usando. E alguns a gente vai colocar já a referência de onde a gente utiliza ele. Então, vamos colocar aqui o primeiro layer, nós vamos chamar ele de 01. Não vamos mexer nessa primeira parte. E aqui onde está a cor, Color, nós vamos clicar nesse quadradinho. Ele vai abrir essa caixa. E nós vamos criar o layer a partir dessa aba de cores, que é padrão do AutoCAD. Então, o primeiro layer, nós vamos colocar ele como layer vermelho. Vou dar OK. Então, layer 01, vermelho. A linha, esse aqui é o tipo de linha que a gente vai ter. O tipo de linha que a gente vai usar nesses primeiros é a linha contínua. Então, a gente não vai alterar. Aqui, a gente tem a espessura da nossa linha. Nós vamos especificar essa espessura quando a gente for fazer a plotagem. Então, por enquanto, a gente também não vai mexer. Então, a gente só vem aqui para criar um novo layer, coloca o nome do layer, especifica a cor, e se a gente quiser mudar o tipo de linha, a gente vai vir aqui em Line Type. O segundo layer, nós vamos colocar 02 e nós vamos passar ele para amarelo. Vou dar OK. Vou criar mais um, layer 03. Vou colocar aqui com esse primeiro verde. Depois vou criar o layer 04. Na cor, eu vou modificar ele para o azul claro. Vou criar um layer novo, 05. E vou colocar ele aqui com o azul mais escuro. E vou criar mais um layer, que é o 06. E vou colocar ele com essa cor, que é o magenta. Então, eu tenho 6 novos layers, todos com o tipo de linha contínua. Agora, nós vamos criar um novo layer e nós vamos dar um nome para ele aqui de Ashura. Então, todas as achuras que a gente for colocar no nosso projeto, a gente vai colocar com esse layer aqui. Vou mudar aqui a cor do layer para vermelho e vou dar OK. Vou colocar um novo e vou colocar o nome dele como projeção. Vou vir na cor do layer de projeção e vou colocar ele como esse verde. Vou dar OK. Só que a minha projeção, ela nunca vai ser com linha contínua. Então, agora nós vamos criar uma linha tracejada. Nós vamos especificar uma linha tracejada para a gente colocar aqui nesse layer. Então, eu vou clicar aqui na palavra contínua, ele vai abrir essa caixa. Eu vou aqui em Load, que é procurar a linha que eu quero. A linha de projeção que nós vamos usar é essa ISO Dash. Então, eu vou selecionar ela, vou dar OK.
E quando ele vem nessa caixa novamente, eu preciso selecionar ela de novo. Ó. ISO Dash está selecionado e vou dar OK. Então, aqui ele já mudou, colocou ACAD ISO Dash. Vou criar mais um layer e vou colocar aqui o layer como corte. Porque toda vez que a gente for fazer o layer de corte, toda vez que a gente for criar a linha de corte na planta baixa, a gente vai usar esse layer específico aqui. Vou colocar a cor dele como esse azul claro. E ele não é tracejado, ele vai ser traço e ponto. Então, eu vou procurar de novo aqui, load, procurar, e vou achar esse aqui, ó. Esse ISO Dash Dot, que é o traço e ponto. Vou selecionar esse ISO Dash Dot e vou dar OK. Volto aqui nessa tela, seleciono de novo ISO Dash Dot e dou OK. Então, a minha linha de corte já foi feita. Agora, nós podemos fazer mais um layer, que é o de mobília. Então, todas as vezes que a gente for buscar um bloco ou criar uma mobília nova, a gente utiliza esse layer. Então, vamos colocar aqui, ó, mobiliário. A cor, nós vamos usar o amarelo. E a linha, nós vamos voltar ela para a linha contínua. E vou dar OK. Outro layer que é importante que a gente vai usar aqui é o texto, porque toda vez que a gente for escrever sala, área, a gente tem que colocar a gente tem que escrever ele dentro desse layer. Então, eu vou criar um layer novo, vou colocar aqui texto. A cor do texto a gente vai colocar o verde e a linha vai continuar, vai ser essa contínua. E vou criar o último agora, que é o layer de cotas. Então, todas as nossas cotas vão ter o layer, só que aqui nas cotas nós vamos colocar um detalhe aqui, ó. A cor da nossa cota vai ser uma cor específica, porque quando a gente for criar a nossa cota lá, a gente vai criar a cota com essa cor. Então, eu vou digitar aqui, ó, na palavrinha color, eu vou colocar essa cor 41 e vou dar OK. Aí ela vai ficar um amarelo, mas é um amarelo diferente desses que a gente já tinha especificado aqui em outro momento. Então, as cotas, layer 41, a linha contínua. Com isso, a gente fecha a criação de layer. Então, eu vou vir aqui nesse xizinho, vou close, vou fechar. E quando a gente volta aqui agora, na caixa do layer, se a gente clicar, a gente já consegue pegar todos os modelos que a gente criou na outra caixa. Então, se eu quiser desenhar com a 06, eu vou selecionar ela, venho num comando e a minha linha já vai sair com a especificação que eu coloquei lá no layer. Ah, quero mudar uma linha aqui de cor. Então, novamente, eu vou desenhar. Se eu desenhei e vi que eu fiz com o layer errado, eu vou selecionar, venho aqui e faço a alteração. Eu não posso fazer a alteração só da cor, porque a gente especifica se a linha é contínua, se a linha é tracejada, se a linha é traço e ponto. Então, eu tenho que especificar qual é o layer que a gente está utilizando. Ó, quando eu coloco na projeção, eu tenho linha tracejada. Quando eu coloco na de corte, eu tenho traço e ponto. Por isso, eu não posso mudar a cor, porque senão eu mudo só uma opção de layer. E eu preciso que o meu layer, que o AutoCAD entenda qual é o layer que eu estou utilizando aqui. Então, por isso, todas as vezes que eu tiver que fazer uma alteração, eu tenho que vir nessa caixa, escolher qual layer que eu quero. Se não tiver um layer aqui, eu posso voltar nessa caixa e criar um layer novo. Mas eu não posso mudar só a cor do meu desenho. Isso é uma coisa extremamente importante, porque senão na hora da gente fazer a plotagem, o nosso desenho vai ficar com o layer errado. E aí na hora da impressão a gente vai ver que deu uma diferença muito grande. Então a aula de layer fecha aqui, a gente entendeu como que cria o layer. Nós podemos aproveitar esse arquivo que a gente já especificou aqui, todas as linhas que a gente vai utilizar, e a gente pode salvar de uma vez para a gente poder usar na próxima aula. Então, como que a gente faz para salvar? Eu expliquei na primeira aula. Como é o nosso primeiro arquivo, a gente pode vir em qualquer um desses comandos aqui, ó. Vou vir aqui em salvar como, vou colocar aqui como nome do nosso arquivo, vamos colocar aqui projeto
projeto base. Por quê? Porque a gente já especificou algumas linhas que são base para a realização do nosso projeto. Aí, como eu expliquei numa aula anterior, a gente vai salvar aqui numa versão inferior, que ele pode ser aberto em outra categoria de AutoCAD. Ó, salvei no AutoCAD 2000 e vou salvar aqui no meu desktop. Ou vocês podem criar uma pasta dentro do computador de vocês. Pode criar uma pasta aula de AutoCAD, projeto arquitetônico, alguma coisa assim, e a gente vai deixar esse arquivo salvo lá dentro. E aí eu venho aqui em salvar. Ele já vai mudar o nome do meu projeto aqui, projeto base, e aqui em cima. Nós vamos aproveitar então essa seleção que a gente já fez aqui de layer, e a gente vai, na próxima aula, criar a configuração de cotas em cima desse nosso arquivo, porque aí a gente já tem o projeto, o arquivo base para a gente iniciar o nosso primeiro desenho de projeto. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.